Bom, nesse vídeo quero falar aqui com vocês sobre o Cuéllar e será que o volante colombiano ainda pode ser uma alternativa para o Cruzeiro? Até porque a Raposa demonstrou interesse em alguns jogadores que, na minha opinião, não é da mesma característica do Matheus Henrique, que tem conversas avançadas nesse momento. Então, uma opção ali para primeiro volante de marcação, sem dúvidas, né? Thiago Mendes, o Cuéllar, são jogadores muito mais presetores do que o Matheus Henrique, que é mais de criação. Então, quero comentar aqui com vocês como que está a situação. O atleta que voltou, né, à tona em alguns times no futebol brasileiro e meio que ele já está interessado, né, em ter essa volta para o futebol sul-americano agora em 2024. Vou comentar aqui com vocês sobre o Cuéllar. Quero falar também sobre outros dois nomes para esse setor de volante que foram especulados no Cruzeiro, que eu acho que pode ser uma boa também, principalmente pensando no seguinte, né? Beleza, já tem, na minha opinião, entre Lucas Silva e Lucas Romero, o melhor, né? O Lucas Romero, que eu acho que pode continuar sendo titular tranquilamente daqui para o final do ano, ele e o Matheus Henrique. Aí beleza, o Lucas Silva ficaria com uma opção de reserva, às vezes até para meia também, né, mais avançado, e aí para o banco, quem que o Cruzeiro tem para essa opção? Tirando, na minha opinião, hoje o Japa, que é um jogador da base, os outros eu não sou o maior fã, né, de ver entrando ali. Era a opção antes do Felipe Machado, do Ramiro, então eu acho que precisa ainda de jogadores, não para ser reserva, né, jogar 20 jogos no ano, não, mas para ser um 12º jogador e entrar aí quando estiver mais precisando. Vou comentar aqui então com vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto com a sua ajuda para chegarmos aqui a essa marca no YouTube de 43 mil inscritos e 100. Então se você puder deixar seu like, se inscrever, com certeza nos ajuda bastante. Quem sabe até o final desse mês chegarmos aqui a 44 mil inscritos. Então bora aqui dar sequência no conteúdo. Bom, então quero começar falando aqui com vocês sobre outros dois nomes que foram especulados. Eu até citei as opções de volante para o Cruzeiro, eu acabei esquecendo do Cifuentes também, que eu gosto do jogador, mas ainda não tem tido uma sequência muito grande, né? Então vamos colocar assim, ó, dois reservas. Chegou o Matheus Henrique, o reserva dele é o Lucas Silva. O Lucas Romero hoje, na teoria, seria o Cifuentes, mesmo ele sendo um volante canhoto, mas ele é mais de marcação do que o Matheus Henrique, tá? Então seriam esses dois. Só que o próprio técnico Seabra tem preferido mais o Ramiro, né? Então eu não consigo muito bem entender. Quero falar aqui primeiramente sobre o Thiago Mendes, 32 anos de idade, foi especulado também como uma alternativa para esse setor. É igual eu falei, eu acho que não faz sentido você especular o Cuéllar, o Thiago Mendes e trazer depois o Matheus Henrique. Por quê? Eu acho que são posições diferentes. Então eu acho que o Matheus Henrique é para ser essa peça de mais de criação e o Thiago Mendes, na teoria, mais de marcação como um primeiro volante, que é o papel que ele tem jogado nos últimos anos, seja no São Paulo, no Goiás, no Lyon e nesse último ano lá no Al Rayyan. Até deu uma entrevista para o Ander Hernan nessa última semana e deixou claro, né, que a torcida do Cruzeiro encheu as redes sociais dele pedindo para ele vir jogar no Cruzeiro e tudo mais. Outros times também, igual o São Paulo, foi outro que especulou, mas o São Paulo está numa situação financeira não muito interessante. Então o Cruzeiro pode acabar conseguindo também, quem sabe, né? Thiago Mendes e Matheus Henrique seria uma baita contratação mesmo. Eu gosto muito do Lucas Romero, mas eu acho que o Thiago Mendes é melhor. Eu acho que sim. Até pela fase também, né? O Lucas Romero não está numa fase uau, sensacional. Eu ainda preferiria sim o Thiago Mendes. Nessa temporada, 20 jogos apenas, um gol e uma assistência. Tudo bem que lá no campeonato do Qatar não se joga muito, né? Mas foi um número baixo. Eu esperava que ele teria mais participações. Foi comprado por um valor que não foi alto, ainda mais quando você para e pensa, né? Putz, futebol do Qatar e tudo mais, deve ser que foi comprado por um caminhão de dinheiro. Não, foi por 4 milhões de euros, porque faltava 6 meses para o fim de contrato. Ou seja, se o Cruzeiro fizer uma proposta, dependendo metade do que seria, né? Esse valor, 15 milhões de reais, 12, vamos colocar um pouquinho a mais, já poderia ter essa contratação. Tem só mais um ano de contrato, então dependendo, poderia ter uma antecipação por esse um ano. E vale ressaltar também outro tópico, que é esse interesse dele, que deixou bem claro, de voltar ao futebol brasileiro. Vamos esperar se o Cruzeiro vai ter essa condição de fazer esse investimento em dois jogadores, até porque o Matheus Henrique não vai ser barato, vai ser quase 30 milhões de reais, e ainda tem também esse ponto de vista do salário. O Matheus Henrique vai ter um salário alto e também vai ter o Thiago Mendes, com certeza, com um salário perto de 700 mil, 800 mil. É muito difícil você imaginar chegando por menos do que isso. Você concorda comigo? Discorda? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, outro aqui que eu quero falar com vocês é o volante Christian, que também aparece como alternativa a duas janelas, né? Ano passado com a gestão do Ronaldo e agora nesse ano foi especulado também. 23 anos de idade, vive uma fase interessante no Atlético Paranaense, 21 jogos, 1 gol e 3 assistências. Ele que divide o meio de campo ali do Atlético Paranaense com o Alex Santana também, né? Tem um outro jogador que eu acabei esquecendo agora, mas se eu não estiver enganado, o Christian não atua como jogador primeiro volante mesmo. Ele na minha opinião, seria muito mais uma opção para o Matheus Henrique do que
por exemplo, o Lucas Romero, tá? Eu diria que ele é mais defensivo do que ele é mais ofensivo, né, do que os outros. Então, o Fernandinho, né? Então o Fernandinho é mais para marcação, o Christian arma bastante as jogadas e lá na frente o Alex Santana, basicamente o trio de meio de campo do Atlético Paranaense. Os números dele mostram isso. Ano passado mesmo, 41 jogos, 7 gols, 2021, 6 gols marcados, 2022, 3, 2020, 5 gols. Então já é um jogador que desde os 18, 19 anos tem tido esse protagonismo no Atlético Paranaense. Ano passado o Cruzeiro demonstrou interesse, o Furacão só tinha interesse em vender por 13 a 15 milhões de reais. O Bahia avançou nesses valores. A grande questão foi o seguinte, o Bahia acabou que não contratou ele porque viu que ele poderia ter algumas lesões, alguma frequência de lesões, e aí acabou optando por não fazer essa contratação. Que é eu não lembro agora muito bem, mas se eu não estiver enganado, é como se fosse o seguinte, ele tem um problema que pode ser que daqui 2 anos, 5, 10, ou que nunca aconteça, mas é um problema que pode tirar ele dos gramados, dependendo de fazer ele aposentar cedo, né? E aí o clube que faz esse investimento, querendo uma revenda, acaba que ficaria no prejuízo. Mas, sinceramente, já jogou essa temporada passada inteira pelo Atlético Paranaense como titular, sem nenhum problema físico. Nesse ano, da mesma forma, só tem 23 anos. Então, mesmo que ele aposente cedo, 30 anos de idade, 7 anos ele entregando o futebol que ele tem no Atlético Paranaense por 15 milhões de reais, 16, sinceramente, eu acho que é um custo-benefício excelente, porque querendo ou não, ele não vai ter o mesmo valor de mercado que teria. Acho que é um jogador que, se não tivesse esse problema aí, já estaria certamente no futebol europeu, ou titular absoluto no Bahia, né, onde tinha muito interesse em comprá-lo. Então aparece como uma alternativa, eu não acredito, por quê? Não por esse problema dele. A questão é que o Atlético Paranaense e o Cruzeiro não têm uma boa relação, ainda mais com o Alexandre Matos estando aqui, que saiu, né, da temporada passada. Com isso aqui no vídeo, eu tenho recado também para vocês da Esportiva VIP, nova patrocinadora aqui do canal, que eu quero mostrar as cotações para esse próximo jogo entre Cruzeiro e Cuiabá. Lembrando que aqui na Esportiva você pode começar um depósito mínimo a partir de R$1, então depositou R$1, você já pode começar a apostar, e 100% de bônus no seu primeiro depósito em até R$600, né? Então vamos aqui, nos jogos da Série A. Engraçado que o Cuiabá vai jogar 2 vezes até esse jogo contra o Cruzeiro, né? Contra o Vitória, contra o Criciúma, em jogos atrasados. E tá aqui, Cruzeiro e Cuiabá. Cruzeiro jogando em casa, uma vitória pagando 1,47. Então você pode colocar aqui, por exemplo, acho que o Cruzeiro vai ganhar essa partida, tô com um saldo aqui de R$150. Vamos apostar um valor aqui, R$25, por exemplo, que o Cruzeiro vai vencer. Caso realmente aconteça, voltaria aí então R$36,75. Vamos finalizar aqui a aposta, então, aqui, R$25 no bilhete, R$36,75 caso o Cruzeiro vença esse duelo. Gustavo, tem alguma outra opção de aposta também nesse jogo? Tem. Você pode, por exemplo, colocar que vai ter empate nesse duelo, que o Cuiabá, por exemplo, for vencer, também está com uma cotação altíssima. Opção também de gols, eu acho que o Cruzeiro vai vencer vai ter mais de 2 gols no jogo, né? E o Cruzeiro vencer ainda, você pode apostar com essa opção aqui, voltaria então a uma odd bem mais interessante. Para você começar na Esportiva, o link vai estar aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário fixado. Lembrando que vai ter vários outros jogos também, principalmente de amistosos, né, internacionais. Por exemplo, aqui é bem fácil o site de mexer, tá aqui os jogos da França e Luxemburgo, tem um jogo do Brasil e México, tem um próximo amistoso também do Brasil disponível aqui lá na plataforma. Fica de olho que essa semana está tendo vários jogos, né, e amistosos internacionais. O link da Esportiva está aqui embaixo. Para terminar então com vocês, eu quero deixar essa informação aqui, do Gustavo Coelar, né, que está aí então aberto a voltar ao futebol sul-americano. No caso, já é um jogador que teve na mira do Cruzeiro, também do Corinthians, do São Paulo, e aparece como uma opção bem interessante. E do Grêmio também, né? Que você pode ver, o Matheus Henrique foi especulado também nos 3, né? São Paulo, Grêmio e Cruzeiro. O Coelar também da mesma forma, e o Vasco também aparece como um dos interessados. Se você for analisar, se o Cruzeiro realmente for para cima, né, e tentar essa contratação, eu acho que tem grande chance de acabar conseguindo, sem sombra de dúvidas. Então, o Coelar, que tem contrato ainda só por mais um ano lá com o Al-Shabaab, foi comprado também por um valor baixo, foi 1.300.000 euros, então é como se fosse ali um valor próximo da casa de 7 milhões de reais, 6, 7 milhões, então não é longe da realidade financeira do Cruzeiro. Essa última temporada foi o melhor ano dele, desde quando saiu do Flamengo, jogando na Arábia Saudita, no Al-Shabaab, que fez uma boa campanha também, 36 jogos e 1 gol. No Al-Hilal ele também vinha fazendo uma média de 30 partidas, mas nesse período de 4 anos nem chegou a marcar nenhum gol, dando para ver também que ele é uma opção mais de marcação. Então, não acho que, contratou o Matheus Henrique, não chega mais, por exemplo, o Coelar. Eu acho que não, diria que posições, um pelo lado direito e outro pelo lado esquerdo. Então,
Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer sobre isso. Qualquer novidade sobre o Coelar eu trago aqui para vocês. As conversas, né, dele com o Cruzeiro ocorreram, mas muito mais o Cruzeiro querendo saber as condições desse negócio. Porém, agora com o término do futebol europeu e também do próprio futebol árabe, a tendência é que os clubes já vão se adiantar para ter essa negociação em definitivo, até porque a janela reabre no próximo dia 10, mas já dá para ver que está todo mundo bem ativo no mercado, de olho justamente, né, nessas contratações. Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Vou deixar aqui também para vocês outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe recentemente aqui no canal e nos vemos aqui numa próxima. Valeu!